Gente, então falta um minutinho ainda, mas como eu tenho alguns avisos para dar para vocês, eu vou começar já falando e aproveitar que está gravando, né? Esses avisos servem tanto para a turma 1 quanto para a turma 3, de Arte e Cultura Afro-Brasileira. Aqueles que não são nem da turma 1 nem da turma 3 e vieram participar da aula aberta de Arte e Cultura Afro-Brasileira, sejam todos muito bem-vindos. Estão convidados. Olha, maravilha! Eu estou lendo, já vendo que estão colocando no chat também. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Nós vamos ter uma série de aulas abertas durante o semestre e no próximo semestre também, porque estarmos escutando as pessoas que têm parte da sua história para contar e parte da sua formação também para compartilhar conosco é fundamental para que realmente o conhecimento se construa, né? O conhecimento não se constrói só nos livros, mas se constrói a partir das nossas experiências, das nossas vivências e das nossas relações sociais. Então, a disciplina aqui, né, trata de arte e cultura afro-brasileira, mas as pessoas negras e descendentes de africanos não vivem isoladas em um único espaço, né? Elas convivem com as demais etnias, elas trocam experiências com as demais etnias, e por isso é importante que nós escutemos as falas das pessoas negras e não negras que fazem parte dessa história e dessa realidade. Então, por isso eu fico muito feliz, né, de estar aqui com o Lisandro hoje, um companheiro, um amigo de caminhada, né? Eu queria, então, até antes de passar a palavra para ele, falar que eu estou recebendo mensagens de alguns alunos que estão com vários problemas, né? E que teriam até o dia 10 para entregar uma das tarefas. Então, só para avisar que eu vou liberar, tá? Para que vocês possam, um espaço para que vocês possam ainda postar até o dia 20 todas as tarefas. Então, aproveitando que a bolsista está aqui também, eu vou pedir para a Taciele, se daqui a pouco ela puder abrir a câmera, que ela abra, para que vocês possam conhecê-la. Ela fez parte, então, de um edital, né, para monitores das disciplinas da universidade, e ela, então, foi contemplada com uma bolsa e tem auxiliado, tanto na postagem dos conteúdos, quanto na verificação das presenças de vocês também. Então, eu já estou pedindo para ela, então, agora todo mundo já conhece a Taciele, para que ela, então, abra o espaço para que vocês possam postar. Os problemas que vocês estão passando, muitos de nós estão passando, nós estamos perdendo muitos familiares, muitos amigos, eu também, tá? E aí eu peço a cada dia para que vocês se cuidem cada vez mais, usem máscara, saiam para a rua somente se necessário, tá? Para que a gente possa sobreviver a esse momento de pandemia. Vocês sabem também que eu sou a coordenadora geral do projeto Afro Brasil Sul, que tem por objetivo divulgar, né, registrar e divulgar a história e cultura afro-sul brasileira, né? E nessa perspectiva, algumas instituições têm vindo ao nosso encontro, buscando auxiliar e também participar dessas criações, né, e dos registros que nós estamos fazendo. Então, uma dessas firmas, alguns dias atrás, enviou um e-mail dizendo que queria doar cestas básicas para o Museu Afro Brasil Sul. Não é nosso foco as cestas básicas, mas nós sabemos que muitas pessoas estão precisando e os alunos também estão precisando, tá? Então, no primeiro momento eu achei que era uma brincadeira e não respondi. Logo depois eu recebi um telefonema da pessoa desta firma dizendo que teria, então, cestas básicas para doar. Então, como nós temos alunos que estão trabalhando como voluntários no projeto de pesquisa, né, nos materiais que vocês têm visto do Museu Afro Brasil Sul, e nós temos também professores que estão lá. Num primeiro momento, nós vamos direcionar as cestas básicas para essas pessoas que trabalham, mas vai sobrar, porque a gente tem um bom número de cestas que vieram. Então, eu quero para que vocês enviem um e-mail, tá? Aqueles que estiverem precisando, tá? Tem arroz, tem feijão, tem sardinha, tem café, tem várias coisas nas cestas, já estão aqui na minha residência. Eu pedi para que viessem para cá, tá? Para que a gente pudesse direcionar da melhor forma possível. A princípio, nós teríamos para Pelotas, mas eu vou tentar entrar em contato também com a Prefeitura de Arroio Grande, e aí agora nós temos um vereador aqui presente, se precisar um transporte para levar algumas cestas básicas para Arroio Grande também, tá?
Então, se vocês estiverem precisando, vocês enviam um e-mail para museuafrobrasilsul.fipel@gmail.com com o nome de vocês, tá? Preferencialmente, nós vamos direcionar para aqueles que são L1 ou L2, tá? Que são alunos cotistas L1 ou L2, que são aqueles cuja a renda per capita vai até o e-mail salário mínimo, independente de serem negros ou não negros, tá? Então, primeira linha, os alunos voluntários, que trabalham no Absul, e depois os alunos do Centro de Artes. Se sobrarem cestas, e também alunos que estão lá em Arroio Grande. Se sobrarem cestas básicas, aí nós vamos direcionar para a corrente Beija-Flor, que é o que está ajudando a periferia aqui de Pelotas. Tá? Então, é esse direcionamento que eu quero dar para vocês. Se tiverem dúvidas, coloquem aí no chat. A partir desse momento, né, então, eu vou fazer uma apresentação muito mínima do Lisandro, porque ele é muito mais do que eu vou falar, né? E depois, então, eu vou deixar para que ele converse com vocês e vocês vão poder fazer questionamentos também. Então, antes de apresentar o Lisandro, eu gostaria que ele contasse também um pouco da sua infância, da sua adolescência, um pouco do contexto da cidade onde ele vive, porque também aqui é um espaço onde a gente se identifica com várias personalidades que vêm conversar conosco, e aí, por vezes, eles vão nos dar direcionamento e vão nos dar norte, né, para dar prosseguimento à nossa vida. Então, pedir para que ele fale não só da questão técnica, mas também da pessoa Lisandro. E aí eu apresento, né, então, Lisandro Araújo de Carvalho. Deixa eu só deixar entrar mais algum. Aqui. Lisandro Araújo de Carvalho, de 44 anos, professor com ensino superior, e é natural de Arroio Grande, filho de Edmar Carvalho e Liamar Araújo. Graduado em Geografia pela Universidade Federal de Pelotas, com especialização em Ensino da História pela Faculdade Católica Paulista. Vereador eleito pelo Partido da Social Democracia Brasileira para a primeira legislatura. Além de professor, é historiador cultural, pesquisador independente, escritor e comunicador. Foi coordenador de tradição e folclore do município entre 2005 e 2010, presidente da Associação Religiosa Afro-Bandista de Arroio Grande entre 2014 e 2015, presidente do Conselho Municipal da Cultura em 2018 e o fundador do Museu Itinerante Memorial do Carnaval de Arroio Grande. Faz parte da mesa diretora da Câmara Municipal de Gestão 2021, na função de primeiro secretário. É líder da bancada do PSDB e é relator da Comissão de Finanças e Orçamento 2021 e vereador presidente da Comissão de Saúde e Educação de 2021. Eu tive o prazer, né, de conversar em um outro momento em que o Lisandro esteve também junto de nós, e vocês vão poder assistir depois, num webinar, né, do Museu Afro-Brasil Sul, quando ele ainda não era vereador, e ao saber que ele realizou esse sonho, eu fiquei muito feliz, porque, com certeza, né, antes de passar a palavra, eu quero dizer que tu me representa, e eu fico muito tranquila em te ter presente nesse município, representando não só a mim, mas tantas pessoas que precisam de apoio em vários direcionamentos, né, que eu sei. Então, agora vocês vão ter o prazer de conhecer o Lisandro e vão ver que ele é muito mais do que eu estou contando aqui. Fica à vontade, Lisandro, e só tu para me fazer mesmo ruim de saúde sair da cama. É merecido, muito merecido. Muito obrigado, professora Rosimar, muito obrigado aí o pessoal da Universidade Federal. Uma boa noite a todos, a todas, a todos, a todos que estão participando dessa live maravilhosa, para tratarmos de um assunto que é muito... Eu, particularmente, sou apaixonado, que é carnaval, que é a cultura carnavalesca, né? Que é essa manifestação popular, a maior manifestação popular do planeta, e graças a Deus que o centro dessa manifestação é o nosso rico Brasil, né? Esse país tão diverso, esse país tão rico culturalmente, né? E temos essa festa maravilhosa. Claro que agora, devido à pandemia, né? Sem essas manifestações culturais, sem os nossos eventos, mas é muito bom, é muito importante. O carnaval, ele é uma fonte de renda. O carnaval, ele revela talentos. Aqui em Arroio Grande é assim, né? Essa nova geração que faz o carnaval aqui da minha cidade teve uma raiz carnavalesca, né? Passando por diversas escolas mirins, né? A professora Maristela, que
que está acompanhando a live sabe bem disso, né? Então, é um evento, é um assunto que eu gosto muito de conversar, né, com todos, né, que compartilham deste gosto também. A professora, a Rose pediu para que eu fizesse, então, uma apresentação, ela já falou um pouquinho de mim, né? Mais conhecido como Lili Araújo. Eu sou professor de Geografia, formado pela Universidade Federal de Pelotas. Tenho uma segunda licenciatura, né, que estou concluindo ela em História, né, porque eu já tinha uma pós-graduação na área da História. Tenho formação também em Tradição e Folclore e também Cultura Afro-Brasileira e Indígena, né, o qual eu tive o prazer de coordenar durante 8 anos, entre 2005 e 2012, né, eu fui coordenador pedagógico da Secretaria de Educação aqui de Rio Grande, cuidando especificamente dessa parte, né, a parte cultural, a parte que cuidava da disciplina de tradição e folclore e também das atividades voltadas para a cultura afro-brasileira e também a cultura indígena. Fui por 10 anos radialista aqui em Rio Grande, né, talvez foi por causa dessa atividade que eu exerci, que eu me tornei uma pessoa conhecida na cidade, mais conhecida talvez, né? Não somente ligando a minha pessoa como professor, como carnavalesco, mas também como radialista. E atualmente, então, como a professora Rose falou para vocês, eu sou vereador de primeira legislatura, né? E dentro da Câmara de Vereadores, e antes também, durante toda a caminhada política que me levou a ocupar uma cadeira dentro da Câmara Municipal. Acima de tudo, a principal bandeira que eu carreguei e carrego comigo, carregarei sempre, são os direitos sociais, né? O respeito às pessoas, o respeito à diversidade, né? Duas bandeiras muito fortes que eu carrego comigo dentro da Câmara Municipal é a questão da diversidade propriamente dita, né? Toda a causa LGBTQIA+, né? E a causa afro também, né? Principalmente a questão religiosa. Esse ano, agora em agosto, 30 anos que eu sou umbandista, né? 20 anos que eu sou africanista, né? Gosto muito da minha religião, cresci praticamente dentro da religião afro, né? Eu tinha 13 para 14 anos quando eu entrei para dentro de um centro de Umbanda, né? E eu aprendi, né? Acima de tudo, a lidar, né? Até a nossa própria religiosidade nos ensina isso, né? A nós aprendermos a conviver com o diverso, né? Com as múltiplas culturas, né? Então, faz parte da minha formação também. E como carnavalesco, pessoal, assim, ó, eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada por esta manifestação cultural. Desde pequeno, né, os meus pais eram muito ativos dentro dos clubes sociais de Rio Grande, principalmente o Clube Caixeiral aqui. Depois, mais ou menos final dos... Não foi bem final dos anos 90, que na verdade a primeira vez que eu participei como carnavalesco foi no ano de 95, né? Mas foi no final dos anos 90 que eu encarei o desafio de assumir uma escola de samba sozinho, né? Entre 95 e mais ou menos o ano 2000, né, eu compartilhava dessa função com outros carnavalescos mais experientes do que eu, né? E a partir do ano 2000, então, eu assumi uma escola de samba de Arroio Grande, nessa função, né, um trabalho solo, digamos assim, que foi uma escola de samba mirim, a Unidos do São José, que hoje não existe mais, né? Mas foi a primeira participação minha no Carnaval de Arroio Grande. E de lá para cá, eu parei, né? Eu falei que eu me aposentei da função de carnavalesco no ano de 2015, né? Até para mim poder seguir outras atividades, né? E porque eu já estava muito com meus horários muito preenchidos com a função da rádio, né? Onde eu trabalhava, né? Era um horário bem estendido. E depois a gente vai falar mais a respeito da função de carnavalesco, e vocês vão me entender, que vai muito além do que apenas desenhar, né?
É muito além do que apenas ser um figurinista de escola de samba, né? Então, em 2015, eu encerrei campeão, né, o Carnaval de Arroio Grande, pela Samba no Pé, minha escola querida, com um tema enredo que falava de muita religiosidade, né, que era a fé que move montanhas, era o tema enredo. E depois de 2015 para cá, como é que eu vou dizer para vocês assim, ó, eu encerrei o meu ciclo carnavalesco na função de carnavalesco, mas o carnaval não sai de mim, né, gente? Porque assim, ó, muitas outras escolas acabaram me convidando, né, para que eu pudesse criar, né, as fantasias, as alegorias, os adereços da escola. E uma e outra, assim, eu acabei aceitando nesse período entre 2015 e 2020, né? Mas, assim, ativamente no carnaval como carnavalesco, eu encerrei 2015. Aí depende do ponto de vista, né? O ano passado, por exemplo, eu fui convidado pela cidade de Jaguarão a desenhar a escola de samba Aguenta Se Puder, né? Não sei se vocês já ouviram falar. É a atual escola tricampeã do Carnaval de Jaguarão, né? Graças a Deus, foi um desafio muito grande, porque foi uma realidade bem diferente, assim. Eu nunca tinha tido a oportunidade de desenhar uma escola de samba fora de Rio Grande, né? E nós ganhamos o Carnaval no passado. E para o Carnaval de 2021, claro que acabou não tendo por função da pandemia, eu fui convidado para fazer um enredo que eu digo para vocês assim, ó, tinha que ser eu carnavalesco. Eu até confesso para vocês que eu acabei me oferecendo para a diretoria da escola, né, para mim ser o carnavalesco, porque é um tema que eu muito me identifico, que é a religiosidade afro-umbandista. Ficou para o Carnaval 2022, inclusive eu já estou com grande parte da escola pronta, né, os desenhos e tudo, que é a Escola Acadêmicos do Grande Arroio, que vai fazer uma homenagem para dois ícones da religião afro-umbandista aqui de Arroio Grande, que é o saudoso Pai Nelson de Xangô e a Mãe Ema de Xangô, né? Mãe e filho de santo. Né? Ou seja, o meu pai de santo, né? Meu saudoso pai de santo e minha saudosa avó de santo, a Mãe Ema. Hoje, com muito orgulho, né? Eu sou o filho de santo da Mãe Preta de Ogum, né? Que segue a mesma raiz aí, né? Somos da mesma raiz aí da Mãe Ema, a Mãe Preta também era filha de santo da Mãe Ema, irmã de santo do Pai Nelson. Então é sobre eles os dois, sobre a religiosidade afro, sobre a cultura religiosa africana e afro-brasileira que nós vamos trabalhar então em 2022 com a Escola de Samba Acadêmicos do Grande Arroio. Qual foi a outra pergunta, professora Rose? Que eu acabei esquecendo. Não, eu tinha te pedido para falar da infância e quando tu começou a trabalhar. Tá bem. Eu acho que até eu acabei já, né, falando dentro dessa primeira fala. A minha infância, gente, assim, ó, primeiro, acho que todos né, perceberam, mas assim, eu, com muito orgulho, né, eu sou uma pessoa LGBT, não foi uma caminhada muito fácil, digo para vocês, nem na questão de aceitação familiar, né, o convívio social, porém, eu posso dizer para vocês assim que, graças a Deus, ofensas, agressões, não sofri. Eu posso hoje falar assim, ó, que talvez tenha sido pela forma como eu sempre encarei a minha vida, as minhas escolhas, né? Tanto o modo de viver como as minhas atividades profissionais. Eu sempre encarei tudo com muito respeito, com muita dignidade, acima de tudo, me respeitando, né? Me autorrespeitando para que as pessoas pudessem me aceitar e me respeitar também, né? A minha família, uma família tradicional católica, né? O único afro-umbandista fui eu, não foi fácil, gente. Vou contar para vocês que vocês imaginem só. Isso lá em 1991, né? Com 13 para 14 anos, foi muito difícil. Foi bem na época que eu comecei a despertar para minha sexualidade, né? E, então juntou todas essas informações e foi um choque de realidade muito complicado para minha família. Porém,
eu sempre digo assim, ó, que eu tenho um anjo na minha vida, que é a minha mãe carnal, a mãe Lia, né? Que sempre foi muito compreensiva e me ajudou muito com a fazer com que meu pai passasse a ter um outro olhar a respeito da minha pessoa, né? Então, como eu estava falando para vocês, eu tinha 13 para 14 quando eu resolvi ser um bandista. Vocês imaginam naquela época, se hoje nós sofremos preconceito, naquela época era muito mais. Eu praticamente eu fugia de casa, né? Porque eu ia para o terreiro com os pais de uma colega de escola, da oitava série, né? Nono ano do fundamental atualmente. Eu ia fugido para o terreiro, né? Até que meu pai descobriu, meu pai me correu de casa, eu fiquei uns dias morando com os pais dessa minha colega, depois eu devo ter ficado uns 30 dias morando com o saudoso seu Nelson, que era o dono do terreiro, né? Até que minha mãe conseguiu convencer meu pai de me trazer de volta, de me aceitar e tudo mais, né? E assim foi toda essa minha fase de adolescência e tudo mais. Como eu disse para vocês, eu sempre respeitando meu pai e minha mãe, sempre respeitando, acima de tudo, eu, né, as minhas próprias escolhas, nunca procurando sempre nunca me machucar, né, seja na questão emocional, enfim, né, porque hoje eu ainda penso assim, né, eu acho que a gente só consegue alcançar o respeito se tu te autorrespeitar, né? E acima de tudo te aceitar. Eu sou uma pessoa muito realizada na vida e sempre deixei muito claro todas as minhas escolhas e as minhas opções. E como eu falei para vocês, o carnaval, gente, o carnaval sempre fez parte da minha vida, né? Desde muito pequeno, né? Participando das cortes dos clubes sociais, na escola de samba, o qual eu fui carnavalesco por 20 anos, que é a Samba no Pé, eu comecei na ala infantil, no ano de 91, também foi nesse ano aí, dos 13 anos, né? É, vocês talvez devem dizer assim, mas com 13 para 14 já não, né, não é mais ala infantil. Mas naquela época, para ser da escola adulta, assim, não, tinha que ser, né, uma idade um pouco maior, apesar das origens da Samba no Pé ser de uma escola, de um bloco mirim, né? Mas enfim, era um bloco que homenageava o frevo, né? E eu saí na ala infantil. Depois eu realizei um sonho, que era ser destaque da escola de samba em 96, 97, né? Porém, a minha participação, assim, os meus primeiros rabiscos, né? Para croquis de carnaval foi em 95, né? Era um grupo de carnavalescos e eu havia sido convidado então para que a gente fizesse uma comissão de carnaval. Aí depois eu não parei mais e como eu contei para vocês, a partir do ano 2000 eu assumi, né, uma escola de samba que foi uma escola de samba mirim. No ano seguinte foi a Acadêmicos do Grande Arroio, que eu fui um dos fundadores, eu fui o primeiro carnavalesco da escola, inclusive. E a partir de 2002, né, entre 2002 e 2015, eu fiquei direto com a Samba no Pé, com exceção de 2 anos, que eu não pude trabalhar com eles, o ano de 2005 e o ano de 2013. Inclusive, professora Rose, em 2005, o tema enredo era um tema que eu tenho certeza que a senhora iria se identificar muito, né, que se chamava Cultura Afro-Brasileira. Né? Já estava tudo preparado para mim desenvolver esse enredo, só que devido a compromissos profissionais, né, eu recém havia concluído a minha formação, eu havia sido convidado para ingressar na Secretaria de Educação como coordenador pedagógico, aí eu acabei passando esse enredo para um outro carnavalesco que desenvolveu belíssimamente a escola, né, que foi o Marco Maciel, a Samba no Pé foi campeã, inclusive, né, aliás, nós fomos tricampeões, porque nós ganhamos 2003, 2004, 2005 na sequência, né, e, enfim, gente, né, até 2015 foi, assim, dedicação totalmente, né, para desenvolver.
E outra coisa, desculpem que eu sou uma pessoa que fala bastante, viu, professor, ainda mais quando é sobre carnaval. Em Não, 2016, pode falar, pessoal, fica à vontade que eu gosto muito. em 2016 surgiu uma ideia de criar um museu, né, do carnaval aqui em Rio Grande. Em 2017, então, no dia 13 de fevereiro, com o apoio da Prefeitura Municipal, eu tive a honra de inaugurar esse museu. É um museu itinerante chamado Memorial do Carnaval de Rio Grande. Por enquanto, ele é um museu itinerante, gente, porque, assim, ó, claro, não tenho ainda condições de ter um ambiente, um espaço, né? Apesar de nós já estarmos com uma conversa muito legal, uma conversa muito produtiva com a Secretaria de Cultura, né, o qual fica o registro, o agradecimento à secretária Neilise Carriconde, que tem se demonstrado muito interessada de nós termos um espaço para abrigar o acervo do Memorial do Carnaval. Hoje, o museu ele tem em torno de 200 peças, entre vestidos de coroação de rainhas, vestidos usados no Carnaval e fantasias. Por exemplo, eu tenho roupas de rainhas do Carnaval de Rio Grande dos anos 50, né? Década de 50, 60, 70, 80, né? Eu tenho essas fantasias todas guardadas comigo, né? Sempre que nós temos uma exposição, né, uma oportunidade, né? Claro, com exceção da função da pandemia, que o ano passado eu peço desculpas por causa do meu cachorro. Meu cachorro é anti-gatinho, então tem um gato que passa em cima do muro, ele fica muito bravo. E aí, então, assim, o ano passado, por causa da pandemia, nós não podemos fazer a exposição, né? Mas, além do acervo de vestuário e acessórios que contam histórias de reinados, rainhas, duquesinhas, escolas de samba, eu tenho um acervo de 5.000 fotografias, né? A grande parte dessas fotos estão digitalizadas, né? Que fazem parte, então, do Museu do Carnaval. Ano passado foi criado uma página na rede social, até se os acadêmicos aí, né, quiserem ver a página, é só vocês procurarem, colocarem ali @Memorial do Carnaval Arroio Grande no Facebook. Semanalmente eu atualizo, né, com diversas histórias, né, postagens, eu compartilho um pouco das imagens do nosso acervo, né, da parte de vestuário principalmente, muitas fotografias, muitas histórias do Carnaval aqui de Rio Grande, na página então do Museu Memorial do Carnaval de Rio Grande, que no momento é a minha paixão, assim, é onde eu consigo matar um pouco da saudade de grandes carnavais. O carnaval ele passa por ciclos, né, gente? Assim, aqui em Rio Grande não está sendo diferente, né? Nós temos carnaval aqui no nosso município, aqui na cidade de Simpatia, para vocês terem uma ideia, desde final do século XIX. Os primeiros registros que nós temos do nosso carnaval é por volta de 1894, 1895, né? Muito forte registro na imprensa no começo do século XX, por volta de 1901, 1902, a gente encontra bastante registro. Então é um carnaval centenário, é considerado um dos carnavais mais familiares da região, já foi considerado o melhor e maior carnaval da Zona Sul, né? Eu ainda prefiro dizer que continua sendo o maior e melhor carnaval da Zona Sul, sempre será, porque eu tenho um carinho muito grande por essa manifestação popular aqui do meu município. Professora. E agora eu queria que tu contasse, né, quando começasse a desenhar, qual foi o primeiro enredo, porque como é construído, né, a parte dos figurinos, né, toda a metodologia, porque aqui também tem alunos do curso de teatro, né, e eu acredito que nada, o carnaval, né, e o desfile de uma escola de samba pode se comparar a uma peça de ópera, né, uma sessão de ópera ou uma peça teatral. Então, como funciona essa engrenagem e considerando também, hoje também mudou bastante essa realidade, mas antes a gente tinha grande participação de pessoas negras. Então, como se dava esse diálogo, né, teu, enquanto diferenças étnicas e também os valores delas e os teus valores, e como tu fazia que aquilo que tu desenhasse se traduzisse no papel, sem alterações, porque as pessoas também, né, têm o costume de fazer alterações nas fantasias, eu sei que tu era muito taxativo, né, foi quando eu te conheci, Me incomodei muito por causa disso. porque para que fizesse exatamente o que tu havia planejado. Então, eu queria que tu contasse um pouco, né, em questão das cores, do brilho, de trabalhar com a noite, como eram definidos também.
Tá? Eu Bom, queria que tu contasse esse sistema todo, que nada mais é do que uma empresa, né? Hoje o Carnaval é uma empresa. Né? sim. Então, como era a princípio e como se constituiu agora nos últimos anos. Bem, eu sempre costumo falar assim, que o carnavalesco, eu sempre costumo comparar o carnavalesco com um arquiteto, né? E isso eu sempre falava para as pessoas da escola, das escolas que eu trabalhei, principalmente quem era diretor de aula, por exemplo, que é assim, ó, se o arquiteto faz o projeto todo, né? E ele está acompanhando toda aquela execução. Aí chega lá o pedreiro e resolve, por conta própria, modificar uma parede, ou não gostou de uma janela, vai botar ela em outro lugar. E aonde fica todo o trabalho do arquiteto, do técnico, de quem criou a obra, de quem estudou toda a questão estrutural, né, dessa construção, né? É tu fazer essa parede ou trocar essa janela de lugar por tua conta e risco, sabendo que tu vai fugir do projeto, da ideia original e que pode ter consequências. No carnaval é a mesma coisa. Nós temos duas figuras ou três figuras que colocam a escola de samba na avenida, salvo, claro, o presidente da escola, os componentes, o mestre de bateria, a costureira e tudo mais. Nós temos os figurinistas, nós temos o carnavalesco em si, nós temos os aderecistas. Existem pessoas que são só figurinistas, só desenho. Né? Pode dizer assim, é o carnavalesco que só desenha. Tem carnavalesco que absorve as duas funções. Ele é o que cria, né? Ele faz o figurino e ele confecciona os adereços da escola. Né? Eu vou dizer para vocês assim, ó, que a minha parte, eu sempre procurei assim, ó, criar, né, o figurino da escola. Inclusive os carros alegóricos era eu que desenhava, sempre fui eu que desenhei também. Né? Mas eu sempre deixei assim, ó, muito na responsabilidade mesmo, né? Para o pessoal das alas confeccionarem as fantasias. Claro que eu tirava moldes das alegorias de cabeça, né? Dos costeiros, dos adereços de mão, eu sempre deixava os moldes prontos, mas cada ala tinha a sua equipe para confeccionar e sempre que precisavam de mim, eu dava todo o suporte da explicação necessária, né? Não era fácil, muitas pessoas muito resistentes, né? Não aceitavam muito isso aí, brigavam muito comigo, né? E o resultado, eu ganhava o carnaval. Né, gente? Custei muito, vou dizer para vocês assim, que eu custei muito ganhar o carnaval. Mas depois que deu certo e que as pessoas viram que essa maneira só tinha a fazer com que a escola crescesse e apresentasse um bom enredo na passarela do samba, né? Tanto é que hoje a Samba no Pé é a maior campeã do Carnaval de Rio Grande, tem 14 títulos, né? Enfim. E é uma função assim, ó, é difícil, sabe? Se alguém aí tem sonho ou deseja, eu desejo muito ver novos carnavalescos, né? E que bom que a universidade também traz esse assunto, porque é, pessoas ligadas às artes, ao teatro, né? Às artes plásticas, enfim, são importantíssimos aí para que a gente possa dar cor e vida, né? Alma ao desfile de uma escola de samba. O carnavalesco, assim, ó, não adianta só. Se a pessoa gosta de desenhar, eu vou desenhar a escola de samba. Se ela só gosta de desenhar, mas ela não tem noção de tecidos, de bordados, de cores, enfim, de simetria, de proporções, né, de costeiros, de adereço de mão, com certeza vai ser um desfile ruim, né? Com certeza não vai se chegar ao tão esperado resultado, o que é o título, que é um campeonato, né? Porque, por exemplo, aqui em Rio Grande, como nós ainda temos o carnaval na Doutor Monteiro, né, que é a passarela do samba tradicional aqui, antiga da cidade, a iluminação, por causa dos prédios que são muito próximos, né, a rua ela, de um certo modo, ela é estreita, então não é qualquer tipo de tecido que tu consegue usar, né? Nem cores muito fechadas, por exemplo. Teve um ano na Samba no Pé, eu já não era mais carnavalesco, mas teve um ano que a escola ficou muito escura
né? E recentemente de novo, né? Então foram usadas cores muito, muito fortes, né? Tonalidades muito, muito escuras, e que acabou apagando um pouquinho o brilho da escola, né? Então tem que ter uma harmonia na questão do tecido, na questão do bordado que tu vai usar. É muito importante, eu gosto muito de adereços de mão bem grandes, né, com muito volume, porque tu consegue substituir, por exemplo, os costeiros. Tem pessoas de certa idade que não gostam de carregar os costeiros porque são pesados, então a gente pode trabalhar mais no adereço de cabeça, no adereço de mão, então tem que ter toda essa noção. Eu costumo dizer também, né, que o carnavalesco ele tem que entender de dança, ele tem que entender do próprio da própria arte cênica também, porque, por exemplo, todos os anos que eu trabalhei na Samba no Pé, a comissão de frente, quem definia as coreografias era eu. Eu sempre chamava o coreógrafo ou a coreógrafa. Teve um ano, que foi o ano que nós falamos do Supapo, que daqui a pouco eu queria falar a respeito desse enredo, que foi 2014 que nós ganhamos. Eu tive a honra de contar com uma pelotense maravilhosa que é a Janaína, né? Ela, uma bailarina espetacular, os bailarinos, assim, ó, gente, vocês não imaginam, era de arrepiar, né? Levantou a Doutor Monteiro quando essa comissão de frente desfilou pela escola, né? E eu sempre, quando eu desenhava a fantasia da comissão de frente, mais ou menos já vinha na minha cabeça, assim, qual era a dramatização que eu queria que a comissão de frente fizesse. Qual era o tipo de dança, quais eram os movimentos, né, que eu queria que tivesse, né? Era muito importante. Não só isso, mas, por exemplo, quando eu falei do Supapo, e também quando eu falei sobre São Jorge, né, sobre Pai Ogum, eu pedi que o mestre de bateria colocasse atabaques dentro da bateria. Todos os ensaios eu compareci até chegar na batida que eu queria, né, no toque do atabaque, que lembrasse o nosso batuque, né, que lembrasse o toque do Pai Ogum. E deu muito certo, nós ganhamos o carnaval também. Então o carnavalesco ele é multi, né? Ele é multifuncional. Mesmo muitas pessoas não valorizando, né? Não valorizando esse ano aí, acho que é o dos papos. Essa que está passando aí para vocês é a ala dos orixás. O carnavalesco ele precisa ser multifuncional. Ele tem que ter um olhar assim de 360 graus, né? Para que ele tenha realmente sucesso, né? Com certeza, muitas vezes eu perdi o carnaval, né? Não alcancei o sucesso que eu queria, muitas vezes fiquei em terceiro lugar, muitas vezes eu fiquei em segundo lugar, mas também muitas vezes nós ficamos em primeiro lugar, o qual me deixa muito feliz e muito orgulhoso também, professora. Deixa eu voltar que eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que era para eles, enquanto tu ia comentando, eles iam vendo a escola até para terem uma noção do que aconteceu. E Esse em desfile termos de receita, despesa, como obter verba, como funciona as questões de alas, na produção para que haja regularidade. Para colocar a escola na avenida? Isso. Não, e Tá. para ter regularidade nas alas, para que tenha, por exemplo, uma padronização de todos os tecidos no mesmo tom, Ah, ou sim, sim, que, sim. tá, em termos de acabamento, para ter Sim. uniformidade. Sim. Aqui em Arroio Grande funciona assim, ó, as escolas, ao longo do ano, elas costumam realizar eventos, né, para angariar fundos para os desfiles, mas as nossas escolas ainda dependem muito da ajuda financeira que vem do Executivo Municipal. Então, no momento em que esse recurso, né, que é de um volume mais significativo, chega, a escola, claro, já tem que estar com todos os croquis, com todos os modelos. Eu sempre costumo fazer assim também. Atrás de cada desenho que eu faço, vai a descrição, passo a passo, como é confeccionado, quais tecidos são usados, enfim. Depois nós sentamos, né? Eu sento com cada diretor de ala e aí nós vamos estudando, né? Os tecidos que eu quero que sejam utilizados.
90% das vezes que eu fui carnavalesco da Samanupé, rara, né, exceções de que não tenha sido eu que fui comprar, mas na maioria das vezes, assim, sempre era eu que ia, junto com a tesoureira da escola, a Pelotas ou a Porto Alegre. Teve um ano que nós fomos para o Rio de Janeiro, num outro ano nós fomos para São Paulo fazer as compras, né? Então, mais ou menos assim, quem comprava os tecidos de toda a escola, todos os bordados, plumas, material para os carros alegóricos, era eu, né? Porque como já havia, né? Como era eu que havia criado, se precisasse substituir algum tipo de tecido, tranquilamente, isso era eu que fazia. Às vezes eu chegava em Pelotas, por exemplo, na Central da Costura, e me apaixonava por um tecido, e ali mesmo eu já trocava na hora, né? E depois, cada diretor de ala já trazia uma mais ou menos a quantidade, né, que as costureiras iam necessitar, então dali já era distribuído assim exatamente o que cada uma precisaria. Aí depois eu fazia aquela corrida pelas costureiras, visitava todas as alas, né, às vezes ia na residência dos destaques de carro para acompanhar toda a confecção, para sair assim, eu não digo 100%, professora, mas assim, o mais próximo possível da ideia original, né? E aconteceu já, pessoal, assim, ó, fora da Samanupé, outras escolas que eu desenhei, que não aceitaram essa maneira de trabalhar, e foram muito infelizes nos seus desfiles. Foi muito complicado os desfiles, a escola saiu em caos. Né? Infelizmente, assim, eu já passei por situações assim de chegar na Doutor Monteiro e não reconhecer. De dizer assim, ó, mas essa não foi a escola que eu fiz. Porque a escola estava totalmente modificada. Bom, agora tem várias questões aqui, eu vou colocar. Depois eu vou contar como eu conheci o Lisandro. Eu acho que ele não vai lembrar. Foi muito triste, mas foi a moda Rosemar, depois eu conto. Vamos ver. Primeiro, a Nathalie pergunta: boa noite, Lisandro. Queria Boa noite. dizer que adoro a tua trajetória e sigo. Depois, o professor Tiago Amorim, que é professor aqui do Centro de Artes, né? Que bom, Tiago, que estás aqui conosco, ele coloca a pergunta. Como você percebe a influência de outros carnavais mais famosos nesse processo de transformação do carnaval, especialmente duas últimas décadas, sobre materiais utilizados, características dos quesitos e etc. E como isso aconteceu em Arroio Grande? Vamos ver se eu consigo assimilar tudo numa resposta só. Sem dúvida nenhuma, né, com certeza, os grandes carnavais do Brasil, principalmente do Rio, né, é inspiração para todos nós carnavalescos, principalmente do interior, pelo menos para mim, sempre foi. Eu sempre procurei assistir muito, né, como sempre assisto, os desfiles Rio, São Paulo, Porto Alegre, Uruguaiana. Eu já acompanhei até muitos desfiles do Carnaval de Pelotas. Enfim, eu estou sempre procurando reciclar as ideias. Confesso para vocês, gente, que entre outras questões, né, que não foi só a questão profissional, foram outras questões que fizeram eu encerrar um ciclo de 20 anos como carnavalesco, foi a transformação que o carnaval passou, principalmente no quesito material. Né? O carnaval hoje, se vocês olharem, desculpe se eu fugir da resposta que o professor quer ouvir, mas aí a professora Rosemar retorna de novo. Mas assim, ó, hoje o carnaval, o próprio material é muito tecnológico. O carnaval em si, né, é muito tecnológico. E dentro das proporções, por exemplo, que nós temos aqui em Rio Grande, né, principalmente a questão financeira, é muito complicado. Então chegou um ponto que eu já não conseguia mais, já não consigo mais desenvolver um enredo dentro dessas novas tecnologias. Talvez porque eu comecei muito cedo, numa época muito diferente, né? Carnaval dos anos 90, aqui em Arroio Grande, foi o nosso auge do carnaval, né? Até mais ou menos 2010. Eu sempre digo que o carnaval de Arroio Grande, assim, ó, entre 91 e 2010, era um carnaval que era um pouco mais fácil de tu fazer.
tu tinha mais acesso a plumas, a tecidos diferentes, né, bordados e tudo mais, de um preço mais acessível. De 2010 para cá, além de ter ficado tudo muito, muito, muito caro, é, que dificulta muito o nosso trabalho enquanto carnavalesco, porque aí tu acaba tendo que tirar muita coisa do papel, né, não colocar em prática justamente por não ter condições de ter toda esse material holográfico, lâmpadas de LED, e, enfim, plumas sintéticas, tecidos sintéticos e tudo mais, né? Então, assim, ó, por isso que eu digo e eu incentivo muito a nova geração, né? E aqui em Rio Grande nós estamos começando a ter um surgimento aí de uma geração nova né, muito interessada em criar carnaval, né? E eles já estão vindo justamente com esse olhar mais moderno, né? Mais tecnológico para o carnaval, né? Mas no momento, em cidade pequena é bem complicado, né? Apesar que, usando, claro, que da criatividade, tu consegue colocar movimento num carro alegórico, tu consegue tirar um pouco, porque aqui ainda nós usamos muito madeira, né? E os carros alegóricos ficam muito pesados. Mas, por exemplo, assim, Jaguarão ano passado eu consegui substituir, né, por um material mais leve, né, usando espuma, muita escultura feita em isopor, até porque eu peguei um artista plástico lá maravilhoso também, mas enfim, né, no momento a tecnologia, talvez pelo alto custo do material e por tantas transformações que o carnaval passou, o nosso aqui em Rio Grande ainda tenta ser tradicional, mas fica complicado. Obrigado. Mais uma pergunta, na verdade duas, da Nathalie. Tenho duas perguntas. O que mudou do carnaval quando tu começou até agora? E qual foi o primeiro clube social a fazer baile de carnaval em Arroio Grande? A primeira pergunta? A primeira é o que mudou do carnaval Ah, quando tá. tu começou até agora. Eu acho que um pouco tu já falaste até, né? Foi o que eu E aí eu falei. queria que até tu falasse se tu acha que essa nova maneira de fazer carnaval em Jaguarão teve influência no carnaval do restante do estado, né? No caso, os municípios mais próximos. Eu vou dar prosseguimento até essa pergunta do, do Tiago. Houve interferência no carnaval que se fazia em Pelotas, porque o carnaval de Pelotas praticamente pode dizer que está, né, ressurgindo agora, mas por um determinado momento ele até terminou e as escolas de samba daqui de Pelotas iam desfilar em Arroio Grande. Mas houve influência sobre essa nova forma de fazer carnaval de Jaguarão em relação aos municípios do entorno? Bom, a primeira pergunta, né? Que eu acho que eu já havia Hum. respondido assim, ó. A diferença de quando eu comecei, tipo lá em 95 para 2015, quando eu parei, né? Apesar de algumas escolas eu ainda auxiliar, principalmente a questão do material, né? Do preço. Nós íamos a Porto Alegre, por exemplo, e nós vínhamos assim com um carro cheinho de plumas, dos mais diversos tipos, bordados, pedrarias, tecidos com muito brilho. E hoje tu vai a Pelotas, a Porto Alegre, assim, além de ser muito difícil encontrar material, tu tem que ter assim muito dinheiro no bolso para poder comprar, porque por exemplo, uma pluma hoje, mais ou menos ela deve estar em torno de 12, 14 reais uma pluma, né? O que se faz com uma pluma, né? E, por exemplo, aqui em Rio Grande, praticamente as escolas dão tudo, né, professora? Não sei se como é que é em Pelotas, assim, mas assim, a escola aqui praticamente até o sapato do participante as escolas precisam comprar. Porque um dos quesitos, uma das, não seria bem quesito, mas é um dos critérios de avaliação, enfim, é a questão do número de componentes, né? Então, as coitadas das escolas aqui, aqui também nós temos muitos blocos de rua, e os blocos acabam tirando um pouco
justamente porque reúne uma galera mais jovem, né? Enfim, traz um carnaval mais livre do compromisso do desfile da escola de samba, acaba tirando os componentes da escola, e aí o que acontece? Para ter o número X, né, a escola acaba comprando tudo, e fora a mão de obra, que é muito cara, tem muitos profissionais que se supervalorizam mesmo, e o dinheiro fica muito escasso. Então eu vou dizer para vocês assim, ó, hoje eu, por exemplo, aqui em Arroio Grande, eu tenho muita dificuldade de fazer carnaval. Ponto. A outra era a respeito do Carnaval de Jaguarão, né? Foi o que eu perguntei. Eu acho, professor, assim, ó, que muitos arroio-grandenses costumam dizer, né, que o Carnaval de Arroio Grande perdeu para o de Jaguarão. Nesse ponto, eu não concordo, como eu acho que não é o caso também de Pelotas, né? O Carnaval em si, o Carnaval passa por ciclos, né? Eu prefiro falar mais do nosso aqui de Arroio Grande, né? Então nós temos um Carnaval, por exemplo, lá do começo do século XX até a década de 20. Entre os anos 20 e os anos 30, nós tivemos uma outra forma de fazer carnaval, né? O anterior entrou em crise, teve, né? Dos anos 20, vamos colocar até a década de 40. Depois dos anos 50, nós tivemos, por exemplo, a primeira escola de samba em Arroio Grande, já trouxe uma maneira diferente de fazer carnaval, que vai mais ou menos até os anos 70. Anos 80, nós tivemos um outro tipo de carnaval, muito inspirado no carnaval de Pelotas, né? Tanto é que muitos dos blocos de rua, os nomes eram muito parecidos com os blocos que tem em Pelotas, Girafa da Cerquinha, Bloco dos Acanhados, parece que tinha um em Pelotas, enfim, né? Nomes muito parecidos. Baile do Redondo, que fazia, acho que era na praça, era Coronel Pedro Sim, Osório, né? e em Aqui em torno Arroio da Grande também, praça. aqui em Arroio Grande também na Praça Central, enfim. Aí terminou esse carnaval, veio os anos 90 até mais ou menos 2010, depois, né? Então são momentos. O que eu acho que acontece é que Jaguarão, as administrações de Jaguarão perceberam quanto carnaval, assim, quanto mais investimento tu faz para esse evento, o retorno é muito grande, né? Então eu acho assim, ó, que para quem lembra, e eu por morar muito próximo de Jaguarão, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, o Carnaval de Rio Grande era bonito, era lindo, tinha escola de samba, tinha Estrela d'Alva, a Palestina, Aguenta Se Puder, tinham blocos e tudo, mas era um carnaval muito pequeno, né? Tanto é que muitos jaguarenses acabavam vindo para o Rio Grande porque o nosso carnaval era muito forte, né? Mas eu acho que assim, ó, a Jaguarão acabou investindo em infraestrutura, efeitos visuais muito grande, né? E claro que o que destaca muito o Carnaval de Jaguarão é a questão dos trios elétricos, né? É a música, esse ar mais salvador, né? Apesar que temos escolas de samba, mas o ano passado, por exemplo, né, quando eu participei do desfile, o público que se concentra na 27 de janeiro no desfile da escola de samba não é o mesmo que se concentra no momento que está passando o trio elétrico, né? As pessoas elas vêm todas para a beira do camarote para assistir a passagem do trio elétrico, daquela onda, daquele mar humano, né? E a escola de samba é mais realmente aqueles que são os torcedores, aqueles que gostam daquele carnaval mais, eu digo, mais tradicional, assim, né? E aqui em Arroio Grande, eu acho que o nosso carnaval está passando por um ciclo, mas nunca perdeu o seu brilho, mesmo em momentos de muita crise financeira, né? Muita crise financeira. Não municipal, mas no sentido nacional, porque em muitos momentos de crise muito séria a nível Brasil, o nosso município, com muito custo, com muito sacrifício, conseguia fazer uma excelente festa dentro das proporções da nossa terra aqui. E aí a Nathalie ainda perguntou se tu sabe qual foi o primeiro clube social a fazer baile de carnaval em Arroio Grande.
O primeiro clube social é o Clube do Comércio. Infelizmente, hoje o clube está fechado desde 2013. As suas estruturas estão muito comprometidas, apesar do clube já estar passando por um processo de restauro, né? Fica bem na esquina da Praça Central, mas foi o primeiro clube social a fazer carnaval. E um detalhe, baile de salão, porque as primeiras manifestações carnavalescas de rua é do povo negro, é dos associados, é do povo negro que deu origem ao Clube Guarani. Né? Foi através deles que nós tivemos o surgir da Folia de Momo aqui em Rio Grande. E o Clube do Comércio trouxe os carnavais de salão. Certo. A Amanda Aragão colocou o seguinte: que interessante. Eu sou do Rio de Janeiro, então o que passava na televisão era sempre centrado no eixo sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. No máximo, algumas coisinhas de Salvador. Muito legal ver outros carnavais de outros estados e cidades e as manifestações negras neles. Depois o Leandro colocou o seguinte: boa noite a todos e todas. Sou o Leandro, da cidade de Cruz Alta, e atualmente doutorando em História pela UFPEL. Meu tema de pesquisa será o Carnaval de Cruz Alta, mais especificamente a Escola de Samba Imperatriz da Zona Norte, e ouvindo o teu relato e a tua trajetória, vejo que muitas questões são muito parecidas entre cidades e carnavais, principalmente do interior. O que você pensa sobre a interculturalidade entre carnavais, relações de trocas artísticas e estruturais? Com outras cidades. Depois eu abro para ti, tá, Thales, fazer a pergunta. Esse questionamento é muito interessante pelo seguinte, assim, ó, eu vou dar como base a minha escola, a Samba no Pé. No momento em que a Samba no Pé começou a trocar ideias com outros carnavais, principalmente Carnaval de Pelotas, a Samba no Pé mudou. Né? Quando, por exemplo, a escola começou a procurar oficinas de mestre-sala e porta-bandeira, quando a escola começou a ter, participar de oficinas de samba enredo, enfim, né? Foi uma mudança muito grande, né? E eu acho que essa troca deveria haver, né? Misturar, trazer um pouquinho o pessoal de outra cidade, outros municípios, para que a gente possa, e talvez tenha sido isso que falta aqui em Rio Grande, né? Esse intercâmbio carnavalesco, né? Para que a gente tenha novos ares no nosso carnaval, né? Por exemplo, eu achei muito diferente a maneira de fazer escola de samba em Jaguarão, né? Confesso para vocês que achei muito mais fácil ser carnavalesco. As pessoas muito mais... como é que eu vou usar a palavra? Eu cuido muito das minhas palavras. Muito mais comprometidas no sentido de que é um campeonato, é um desfile que tem que ser técnico, né? Não vai para a passarela do samba apenas, porque eu gosto de carnaval, eu gosto de ir lá na escola de samba, enfim. É muito diferente, assim, a maneira, os materiais que são utilizados. Por exemplo, eles compram direto do Rio e São Paulo pela internet, enfim. Eles têm muitos componentes que são aí de Pelotas, existem componentes de Rio Grande também, e vem pessoal de Porto Alegre. Eu desenhei um carro alegórico, por exemplo, que todos os destaques eram de Porto Alegre. E toda a consultoria, toda a confecção da fantasia foi pelo WhatsApp. Aliás, a escola toda foi, né? Porque eu até ia, todos os fins de semana eu ia a Jaguarão, mas todo o trabalho foi feito pelo WhatsApp. Né? E foi uma maneira bem diferente. Por que eu digo que é diferente aqui de Rio Grande? Porque aqui muitas pessoas ainda, assim, vem à escola de samba porque eu gosto de carnaval, né? Então não tem aquele comprometimento, às vezes fica aquele buraco enorme no desfile da escola, a escola perde pontos no quesito evolução, por exemplo.
Tem muitas escolas que perdem o carnaval porque os componentes não querem cantar o samba enredo, porque componente, por exemplo, que só aparece no ensaio da escola na última semana. Às vezes a bateria que atravessa o samba enredo porque os componentes não vão no ensaio. Destaque do carro alegórico que não quer sambar, não quer, enfim, né? Então, são N coisas, mas eu acho que talvez seria uma solução para que a gente alavancasse o carnaval, desse novos ares para o nosso carnaval, que é Rio talvez se nós tivéssemos mais esse intercâmbio carnavalesco, trazer outras experiências para cá. Eu queria saber da parte triste da história, eu só contava a parte bonita, tá? Agora sim. Bom, continuando, o Thales, fica à vontade então para fazer teu questionamento. Oi, professora, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Maristela. Boa noite ao professor Lisandro. Boa eu sou o noite. Thales. Atualmente resido em Lajeado, na Univates. Eu informei que estou ingressando agora no mestrado, né? Estudo comunicação e territorialidade. E sou pesquisador de folk e comunicação. A folk, né, ela é a área da comunicação que estuda as manifestações, né, folclóricas presentes na mídia de massa. Professor, a minha pergunta para o senhor é: vejo que o senhor, parabéns pelas suas exposições, vejo que o senhor é um folclorista nato e eu acho muito entusiasmante ouvir sua história e conhecer pessoas como você. E a minha pergunta para o senhor, professor, considerando o folclore, né, essas manifestações de resistência, folclore é tudo que não está na mídia de massa, é uma reivindicação, é tudo que é de cultura. Eu queria perguntar para o senhor como é que tá, né, como é que tá a questão do folclore, do trabalho de vocês na pandemia, né? Porque o folclore, ele necessariamente ele precisa do espaço público, né? Ele, a partir do momento que o folclore ele sai do espaço público e vai para a mídia, ele vira folk comunicação, né? Então a mídia já se apropriou daquele que deu, o capital já se apropriou daquela manifestação, uma marca já se apropriou. Então, de uma certa maneira, já perdeu o sentido. A minha pergunta para o senhor então, como é que tá, professor, as manifestações agora na pandemia, né? Como é que é? Como é que tá pro agente folclórico, né, pro intérprete dessas culturas, como dizia o professor Benjamin, como é que tá, tá o papel, como é que tá esse paradigma, né? Como é que o senhor poderia contextualizar para mim? Isso seria a primeira pergunta, assim, para o senhor poderia responder, claro. Thales, vamos ver se eu consigo responder ao teu questionamento. É claro que a gente sabe que ao mesmo tempo, assim, ó, por exemplo, vamos pegar aqui o Rio Grande. Nós temos muitas manifestações, né, as próprias manifestações folclóricas e tudo, das mais diversas áreas culturais. Hoje, e eu acho que ela, inclusive, está na sala assistindo a palestra, né, a Secretaria de Cultura aqui de Rio Grande tem feito um sacrifício muito grande, tem se desdobrado muito, né, para manter viva todas essas manifestações, fazendo encontros, oficinas virtuais, né, mas da questão da culinária tradicional, das bordadeiras, enfim, os contadores de causo e N situações, porque o leque é tão amplo, tão grande, né? O carnaval, por exemplo, eu ainda é uma questão que eu me questiono, né? Como será se tivermos? Por enquanto eu ainda não vejo, eu não consigo visualizar essa possibilidade de ter carnaval em 2022. Mas eu penso assim, ó, como que nós vamos reestruturar todas essas manifestações, como o carnaval, por exemplo, pós-pandemia, né? De ter parado, apesar que eu sei que quem vive, né, dentro dessa questão, dessa manifestação cultural toda aí, de alguma forma encontrou na tecnologia um modo de divulgar, e eu acho que proporcionou levar para mais longe ainda, né, abrir este leque, né, muito mais com essa maneira virtual, né, de compartilhar essas informações. Eu vou dizer para vocês assim, ó, que nesses meses, nesse
um ano de pandemia, eu acabei assistindo muitos trabalhos que foram feitos de forma virtual aqui em Rio Grande, por exemplo, manifestações culturais de pessoas que eu nem sabia do talento que tinha, né? Pessoas, enfim, benzedeiras, pessoal da culinária, enfim, né? Mas não sei se eu consegui responder a tua questão aí. Mas aqui em Rio Grande eu digo assim, que bom que nós temos um trabalho muito, muito comprometido, muito comprometido e muito atento a não deixar essas manifestações tradicionais, essa identidade local, né, se perder, que é o trabalho da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura. Inclusive, professora, até eu quero fazer, se me permite, Thales, agora no dia 22 de maio, às 10 da manhã, nós temos a 4ª Conferência Municipal de Cultura aqui em Rio Grande, e o tema será Carnaval, viu? Costuma ser das 10 ao meio-dia, tenho certeza que será uma discussão muito, muito produtiva, muito boa. E vai ser aberto ao público, Lisandro? Sim, é pelo canal AGTV, pelo YouTube. Tá, Inclusive, então, gente, depois eu compartilho com vocês, tá? Eu peço para o Lisandro o link e inclusive compartilho. lá no YouTube vocês já conseguem assistir as 3 primeiras pré-conferências. A primeira foi sobre literatura, literatura e patrimônio, me parece. A segunda foi sobre culinária, né? Culinária e artesanato, foi muito interessante. E no último sábado aconteceu sobre tradicionalismo. E no dia 22, carnaval. Bom, eu vou colocar aqui mais alguns comentários, tá, pessoal? É só te explicando, Lisandro, que alguns começam a sair agora, não porque o assunto não é interessante, mas porque eles têm aulas de outras disciplinas, tá? Então, não, perfeito. Tá. Então, a Betina coloca aqui, o ano de 2014 foi a minha estreia na cidade de Arroio Grande, e foi na época do carnaval. Conheci a escola Samba no Pé, quando vi aquela bateria toda agachando e aqueles atabaques tocando no som de axé, foi o auge. Aquele mestre-sala e porta-bandeiras simbolizando os orixás. O último carro trazendo os filhos do pai Ogum, essas imagens não saem da minha cabeça. Desde aí vou todos os anos. Parabéns, Lisandro, por esse empenho. Siga em frente, te realizando e nos fazendo felizes. Depois o Marcelo Esmola coloca. A questão da interculturalidade dos carnavais é um assunto muito interessante para desenvolver em sala de aula. Eu, como professor de PLE, considero que existem muitas similitudes entre os carnavais do Brasil e da Argentina, que foi tirando ideias e trazendo para o país esta linda festa. A Annelise Carriconde, né, que é a secretária da Cultura de Arroio Grande, que está aqui junto de nós também. Obrigado mais uma vez pela presença. O professor Lisandro estará participando da 4ª pré-conferência de Cultura de Arroio Grande, cujo tema será o Carnaval. Tem muita propriedade para isso. E a aluna, né, que teve que sair, provavelmente foi para uma outra aula, deixou o recadinho. Então, pessoal, vou ter que sair, pois tenho outro compromisso aqui. Obrigado pela palestra, Lisandro, se cuide, e obrigado, Museu Afro Brasil Sul também. Eu vou colocar, então, antes do final, né, da fala do Lisandro, um trechinho do Carnaval de 2014, que está no documentário que eu conversei, né, com os alunos algum tempo atrás, que foi produzido quando eu fiz o meu pós-doutorado em Portugal, né, e que fala, então, das semelhanças, né, e da busca da nossa origem, né, em outros locais. Então, eu vou colocar um trecho, pensamento positivo para minha caixinha de som aqui funcionar, e vou compartilhar a tela para vocês assistirem. É um trecho bem pequeno, para que a gente possa concluir a atividade no dia de hoje. Opa! Vai começar agora. Por que ele pensa tanto, meu Deus? Não estou gostando disso. Bota outro trechinho, então.
Opa. Vamos para um outro aqui, então. Vamos ver se aqui vai funcionar. E essa passarela é mais bela, pura mais linda. Invade essa passarela, mais linda e mais bela, a desfilar. Professora. Oi. Lembrando que esse enredo aí foi o de 2014. Sou Samba no Pé, Toco Supapo, Tambor Afro-Gaúcho. Foi uma de autoria da professora Maristela, que está conosco na sala. Foi sugestão dela. Inclusive, eu estou, não sei se vocês estão vendo aí, eu estou com os desenhos aqui desse desfile.
Tá passando e eu estou mostrando aqui. Sim. E o Giba Giba seria convidado para desfilar na escola e um mês antes ele faleceu. É. E tivemos a participação da dona Cirlei Amaro, né? Da Também. Griot, da saudosa dona Cirlei Amaro. Ela desfilou num carro alegórico. Aqui tá a bateria, ó. Sim. Ó, deu até saudade. E mim também. Que a minha história é parecida com a da Betina. Eu fui assistir um ano e no ano seguinte eu saí e nunca mais parei. Gente, tá disponível, tá? Vou deixar aqui mais um pouquinho. Vou deixar paradinho. Muito lindo. Então, essa é uma escola de samba de família, né? Interessante contar isso também. E aí as pessoas no carnaval saem da cidade onde vivem e vão todas para aí. Então tem primos de Porto Alegre, da minha família, obviamente. Então tem pessoas que vêm de São Paulo, de Porto Alegre, de Arroio Grande, de Rio Grande, né, Érica? E E a samba no pé, eu faço questão de dizer assim, ó, a raiz negra da escola é muito, muito forte. Assim, ó, é uma cultura muito viva, muito presente. E como enredos que falam da cultura negra combinam com a samba no pé. É incrível. Todos os enredos que a samba no pé falou, de alguma forma, da questão afro, da cultura negra, a escola ganhou. Por exemplo, eu trabalhei ele aqui, ó, em 2011, 2010, Lendas do Sul. Eu trouxe a questão negra para o enredo. 2014, esse que vocês assistiram, do Supapo. 2013, o Folclore Brasileiro. 2012, Sou Devoto de Jorge, Filho de Ogum. 2015, que foi o meu encerramento, A Fé que Move Montanhas. 2005, Cultura Afro-Brasileira. E, de alguma forma, sempre que a questão negra, a cultura negra, está, de alguma forma, representada na escola, a Samba no Pé dá show na passarela do samba, a energia é muito grande. Combina muito com a escola, gente. Muito, muito, muito. Aí agora eu achei os desenhos aqui, deu até saudade. Ótimo. Eu tenho todos os desenhos desse ano de 2014. Mostra alguns para as pessoas que estão assistindo. Esse aqui, Ala das Baianas. A Porta-Bandeira, que eu gosto muito desse desenho. Eu guardei esses desenhos porque o enredo, eu amei fazer esse enredo aqui. E aí tem mais, aqui é uma pasta com vários. A comissão de frente, que eram os guerreiros africanos, né? Aqui também, que era inclusive a fantasia da Janaína, não sei se vocês estão vendo. O Carro Abre Alas, que era o navio negreiro, e o Supapo em destaque. Uma fantasia de destaque, que era uma africana. E tem vários. O Abre Alas era todo voltado para o continente africano. A ala dos orixás, eu fiquei só com o desenho da Mãe Oxum. Eu gosto muito dos detalhes que tu coloca nas fantasias. O Mestre Sala. Outra africana aqui também. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui também, ó. Acho que essa fantasia aqui era do Maison. Sim. Aqui tem outra também, ó. A da Lisiane já passou. A da Lisiane era aquela azul. Era azul? Era. De porta-estandarte. Era isso. Acho que era a que representava o navio negreiro. Aqui é um pouco da história de Pelotas. É as charqueadas. Que apareceu ali no desfile. Que apareceu no desfile, né? Porque faz uma referência do Supapo nas charqueadas, né? E aí tem a fantasia que remete ao gado, né? Dentro da charqueada.
Enfim, gente. Gente, foi esse ano que eu conheci o Lisandro. Porque agora, infelizmente, o Thiago está aqui. Fecha os ouvidos, Thiago. O Thiago faz parte dos jurados, que por vezes são contratados para trabalhar em Rio Grande. Então, eu vou contar uma parte que ele não poderia saber. Do ano que eu conheci o Lisandro, foi o ano, nesse ano, né, que tinha o pessoal que vinha de Pelotas para desfilar na comissão de frente a Rio Grande. E aí tinha um dia que eles tinham que sair na Chavabanda. E eles não poderiam estar presentes na escola de samba Samba no Pé. E aí a gente tinha o plano B, que era um outro grupo que substituía e ajustava todas as fantasias da comissão de frente e eles iam dançar. E aí eles tinham que treinar para se apresentar no lugar dos reais. E nós fomos pro barracão, só que eu não conhecia o Lisandro. E aí eles tinham que sair de dentro de uma oca e depois dançar, e era difícil deles saírem de lá na velocidade que eles tinham que sair. E eu não sabia que o Lisandro era o carnavalesco, e fui lá e disse para ele como é que tinha que ser. E ele não falou nada que ele era carnavalesco. E os meninos também não me disseram nada. E aí, quando terminou, eles disseram, tu fosse lá e dissesse pro carnavalesco como tem que fazer, é ele que coordena. Eu disse, como que vocês não me disseram antes? Mas ele, na maior humildade, ele não falou nada, ele concordou comigo. Olhem eu amo esse desenho aqui, gente. Eu amo também. Olha. E esse aqui mesmo, ó, era um enredo que falava muito da negritude, né? Da cultura. Esse aqui mesmo é do reggae. O amor pela escola deles era tão grande que foi substituída a comissão de frente, a outra se apresentou e ninguém notou que o grupo havia mudado. E permanece até hoje praticamente os mesmos componentes, sim, porque se transformaram assim, ó, em bailarinos da noite para o dia, mas assim, ó, não deixaram a desejar para nenhum profissional. Foram perfeitos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem mais colocações aqui, vamos lá, deixa eu ver. Nathalie, saudades do Carnaval de Arroio Grande. Manuela, que lindo, da criação ao resultado. Maristela, parabéns, Lisandro. E parabéns, Maristela, também, né? Que eu sei que escreve os enredos maravilhosamente bem, né? Com muita pesquisa e com muita profundidade. Daniele, que lindo. Maristela, em 2014 foi lindo demais. Entregar para o Lisandro o tema enredo sobre o tambor de Supapo. Ele nos surpreendeu com as alegorias, fantasias e adereços. Foi lindo. Melhor ainda ter sido destaque no Abre Alas. Foi show. Tiago Amorim. Mais uma das divertidas histórias carnavalescas. Foi. Manuela Farias Amaral. Sou do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPEL e estou estudando um projeto de intervenção no Clube Ficaí, para ir dizendo, no trabalho final de graduação. Sou uma curiosa do assunto e neste trabalho trago referências ao tambor de Supapo e ao legado do clube. Adorei ver teu processo de criação nesta parte final. Parabéns pelo teu trabalho, a organização desta mesa, e gostaria ainda de saudar a professora Érica, que foi minha professora na Escola Bibiano de Almeida, em Rio Grande. Olha só, Érica! Então tá, gente, nós estamos aqui em 20 horas e 22 minutos, então a gente está até um pouquinho além do que a gente costuma ir, e então eu peço, né, ao Lisandro que faça suas, né, colocações finais. Novamente eu agradeço imensamente, né, ele ter aceito, uma pessoa super ocupada, que agora é um vereador, né, uma autoridade, na cidade de Arroio Grande, mais ainda do que já era, né, porque já era uma autoridade em termos de carnaval, de cidadania, né, de pessoa reta e comprometida, né, com tudo aquilo que tem trabalhado. Então, eu coloco para que tu, né, faça seus pronunciamentos finais, para que a gente termine essa aula, e já nos dispomos, né, para estar auxiliando no que for necessário. Eu acredito também que nós temos tantas escolas técnicas e universidades, a gente tinha que também fazer esse link entre as instituições de carnaval e a universidade ou os IFES, e fazer uso também dessa tecnologia para baratear, né, o custo das fantasias, sem perder o efeito, né, o brilho, a leveza para as pessoas poderem se movimentar. Então, eu acho que isso é um elemento que ainda tem que vir fazer parte da nossa realidade. Mas, abre, então, né, o espaço para que tu possa fazer tua fala final. Só tenho a agradecer pelo convite, mais uma vez, de poder participar. Parabéns, professora Rose, por todo o trabalho, né, por essa valorização da cultura negra, pelo trabalho frente ao Museu Afro-Brasil Sul. Né? Um abraço a todos os acadêmicos que estão participando, a todos os professores, a querida Maristela,
a secretária Annelise, não sei se ainda está online, mas um abraço também. E fica o convite para o sábado, 22 de maio, às 10 horas da manhã, pelo canal AGTV, a 4ª pré-conferência municipal de cultura aqui do município, com o tema Carnaval. E estou sempre à disposição, professora. Quando achar algum outro tema aí que eu possa conversar com vocês, ou que eu possa participar de alguma forma, eu fico muito honrado. E cuidem-se. Tá bom, muito obrigado. Só fazendo uma colocação final aqui do Tiago, o professor Tiago Murim, então ele colocou: a quem interessar, sou coordenador do Núcleo de Folclore da UFPEL no Folk, e meu tema de pesquisa é o Carnaval. Fiquem à vontade para estar conosco. Então, obrigado, Tiago, estaremos sim, né? Nós temos que fazer esse link. E botou então: obrigado, Rosemar, professora Rosemar, e obrigado, professor Elisandro, pelo encontro. A Fátima Ramalho, de Rio Grande, colocou: cheguei atrasada, mas amei. Linda palestra, saudades do Carnaval e parabéns. Então, obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Se cuidem, usem máscara. Nós temos que sobreviver a tudo isso para fazer um grande Carnaval em Arroio Grande e Pelotas futuramente, e haveremos de conseguir. Boa noite a todos. Obrigada, Elisandro. Muita saúde, muita força, muito axé para seguir cumprindo a tua missão.